Então agora nós entramos aí no maior dataset, né? É o que melhor representa aí uma situação real. Esses dados, nenhum deles foram inventados, né, ou construídos. São dados de jogadores é, registrados, né, ou acompanhados pela FIFA. Então eu tenho 499 jogadores, tá? E cada um deles eu vou estar caracterizando por 29 atributos técnicos, né? Questões lá de velocidade, explosão, força, esse tipo de informação. E cada um desses atributos, ele é descrito por um valor aqui numa escala que vai de 0 até 100, né? Seria como o mínimo e o máximo dessa escala. Então essas são as variáveis que descrevem os nossos objetos, os jogadores. E eu vou estar considerando aqui como grupos a sua posição, tá? No gramado, posição preferencial, né? Cada jogador tem uma posição. Aqui existem originalmente 24 categorias. Eu também vou estar tentando correlacionar esses atributos técnicos aqui com algumas variáveis contínuas que também estavam presentes nesse dataset. Então lá nós tínhamos a idade em anos, a altura em centímetros e o peso em quilos. Agora a gente vai trazer todo o conhecimento que a gente construiu lá nos dois datasets mais simples para analisar esse dataset aqui que tem então 29 dimensões. Agora, como a gente tem muitas variáveis, então ao invés de estar plotando da mesma forma que eu fiz nos exemplos anteriores, eu vou pegar só uma das variáveis, tá? Para mostrar para vocês a ideia. Né? Eu vou apresentar uma outra forma aqui de plotar um gráfico e representar os dados. Então, estou pegando apenas uma daquelas 29 variáveis, que é chamada de reactions, né? Então, lembrando que ele é um valor que vai potencialmente, tá? De 0 até 100. Nesse caso aqui, ele nem chega muito próximo de 0, né? Não chega abaixo de 30 e nem acima de 90. Mas esse aqui é um histograma, tá? Desses valores para os 499 jogadores. Então, a gente vê aqui que a maioria dos jogadores, ou a maior fatia, tá? Aqui, dos jogadores, pouco mais de 100, 110 talvez, ele tem esse valor de reaction entre 60 e 65, né? É isso que esse gráfico quer dizer. Isso aqui até mostra que essa variável, pelo menos, ela tem uma distribuição mais ou menos normal, né? Pela visualização aqui. Então, para construir esse novo gráfico, essa nova figura que chama box plot, a gente parte aqui desse histograma e aí a gente começa construindo desta forma. Primeiro, a gente identifica qual que é o valor mínimo e o máximo, tá? Relacionado a esta variável. O gráfico aqui, ele até faz e constrói esse bin, isso aqui é chamado de bin, né? De 30 até 90, mas é mais para a questão da visualização. Ele escolhe aqui qual vai ser o valor mínimo e máximo, ele fez fatias, né? Bins de 5 aqui. Cada bin é um incremento de 5. Mas o valor mínimo não chega a 30, é 31 e o máximo é 87, certo? Depois que a gente identificou esses valores, a gente tem que identificar qual é a mediana. A mediana é o valor que divide os jogadores, o número de jogadores, exatamente na metade. Nesse caso aqui, a mediana é igual a 62. Isso quer dizer que a metade dos jogadores tem reactions menor do que 62 e a outra metade tem valor de reaction maior do que 62. Então a metade está nesta fatia e a outra metade está aqui. Depois de identificada a mediana, nós identificamos como se fosse a mediana da mediana. Tá? São as novas frações aqui que dividem os dados mais uma vez pela metade. Então, o que aqui quer dizer é que entre 56 e 62 estão presentes 25% dos jogadores. Nessa fatia, os outros 25, aqui mais 25 e aqui mais 25. Isso aqui acontece até esses valores, eles estão mais próximos da mediana, esses dois, por causa dessa concentração aqui no meio. Esses valores aqui, eles recebem o nome de quartis, certo? Então a gente começa a contagem daqui. Esse aqui seria o primeiro quartil, que também pode ser chamado de percentil 25, certo? A mediana é o segundo quartil, percentil 50. Aí temos também o terceiro quartil e o quarto quartil. Depois que esses valores foram identificados, nós começamos a montar o box plot. Para isso, a gente traça um retângulo que ele vem do primeiro até o terceiro quartil. Aqui no meio nós também fazemos a identificação da posição da mediana, certo? Isso aqui, a partir desses valores, nós calculamos uma medida que é chamada de medida interquartil, que é igual ao terceiro menos o primeiro quartil. Nesse caso é igual a 12.
Quando a gente reconhece esse valor, a gente faz o cálculo, nós traçamos linhas tracejadas dos dois lados aqui deste retângulo de comprimento igual a 1,5 vezes a medida interquartil. Se aí nós fizermos a projeção da extremidade dessas linhas até a figura aqui, nós vamos encontrar os valores de 38 e 86. Só que essas linhas, elas têm que ser limitadas por dados reais, tá? Não existe nenhum jogador que tenha essa medida igual a 38 e nem 86. Então, ela vai ser encurtada dos dois lados até encontrar o primeiro jogador aqui. No caso, nós temos um jogador com medida de reactions igual a 40 e outro igual a 84. Então, esses ficam sendo os limites dessa linha tracejada. E por fim, os jogadores que ficaram para fora dessas linhas, eles são identificados como bolinhas, certo? Então agora, essa figura aqui, que é o box plot finalizado, ele permite a gente ver a distribuição dos dados. Dentro do retângulo aqui, estão presentes 50% dos jogadores, né? A mediana divide esses 50 pela metade de novo, então em 25 mais 25. E aí, para fora do retângulo, nós temos mais 25 e mais 25. Né? Os jogadores estão concentrados entre essas linhas tracejadas, e esses aqui são reconhecidos como outliers. São jogadores que têm medidas muito distantes, né, dessa concentração dos dados. E agora que esse box plot do Reactions está construído, eu vou estar plotando aqui o box plot de todas as outras variáveis. Né? Então a gente tem crossing, finishing, volleys, dribbling, curve, enfim. São todas as nossas 29 variáveis. Né? A gente vê que elas têm distribuições bem diferentes. Né? Tem algumas variáveis são bem concentradas, né? Outras são bem dispersas. A distância interquartil varia bastante, o número de outliers também. Né? E se a gente até for ver aqui, agora pegar essa coluna Reactions, a gente vê que é exatamente a figura que a gente plotou aqui. Né? Só aqui está na horizontal e aqui está na vertical. Então é isso que essa figura representa. É uma outra forma muito comum de representar datasets quando eles têm muitas variáveis. Aí na sequência, então, vamos fazer o K-means clustering. Isso aqui já é uma situação interessante porque não fica muito evidente qual seria o número correto aqui de grupos para a gente colocar esses jogadores. Né? Como isso é um dataset real, então a gente começa a ter esses inconvenientes, né, entre aspas. Então talvez aqui 3 seria uma boa escolha, mas 4 também ele faz aqui uma quebrazinha, né? Daqui para frente ele começa a dar essa suavizada. Então, pelo K-means clustering, o método do cotovelo, não fica assim muito evidente qual seria uma boa escolha, né, para número de grupos, se a gente estiver interessado em agrupar esses jogadores. Aí, pelo método partitioning around medoids, a gente vê as silhuetas, que a gente já está acostumado, né? E aqui também parece aqui que dividir os jogadores em 3 grupos seria uma boa escolha, mas em 4 também. E daqui para frente começa a ter situações onde muitos poucos jogadores estão acima da linha tracejada. Né? Então, em função, né, do score da silhueta e também aqui do método do cotovelo, daqui para frente eu vou estar classificando os jogadores em 4 grupos, que seria uma boa escolha de acordo aqui com o método do cotovelo. Também não seria uma escolha ruim de acordo com o score da silhueta. Então, quando aí cada jogador foi alocado a um grupo PEM desses 4, aqui eu estou plotando aquela imagem, né, para comparar quantos jogadores foram parar em cada um dos grupos. E eu estou comparando aqui com a posição deles no campo, né, que são uma daquelas 24 posições possíveis. Né? Então, o que a gente vê aqui não fica assim uma coisa muito evidente, pelo menos assim nessa nossa primeira análise, só levando em consideração a posição, porque cada jogador foi parar em cada um desses 4 grupos. A gente vai ver na sequência como as variáveis técnicas direcionaram a construção desses grupos, né? Mas o que a gente vê aqui então é que esse primeiro grupo aqui ele é dominado pelas posições CB. Eu até nem vi aqui o que significa cada uma dessas posições, mas R é de right, né? L é de left, e o resto aqui eu confesso que eu não sou um grande fã de futebol, eu não sei exatamente o que quer dizer. Mas o que a gente vê então, o grupo PEM1 ele é dominado aqui pelos jogadores da posição CB,
LCB e RCB. Então parece que o CB está sendo importante aqui, né? O grupo 2 nós temos ST, RW, RS, RAM, LW, LS, assim por diante, né? Grupo 3, RW, B, RCM, LDM. E o grupo 4 só foi uma situação curiosa, porque GK foi um que foi fácil de decorar, que é goalkeeper, né? É o goleiro. Então o goleiro tem atributos técnicos muito distintos dos outros jogadores, por isso ele formou um grupo sozinho, né? Esse grupo 4 só tem goleiros. Mas os outros grupos aí, eles têm várias posições diferentes, inclusive poucas posições, né, vão parar exclusivamente em um grupo. A maioria delas parece se dispersar entre os grupos, inclusive algumas aqui que fica quase a mesma proporção em todos os outros grupos. Aí esse aqui é o Hierarchical Clustering, né? Lembrando que eu estou para este método eu passo apenas o valor das variáveis, né? E ele que faz os agrupamentos, e depois eu coloco as cores aqui para ver se eu encontro alguma relação, né? E o que a gente observa aqui é que eu estou comparando, né, as 24 posições possíveis, que é a barrinha de baixo, por isso ela tem muitas cores, são 24 cores diferentes, também com os grupos PEMs aqui, que foram gerados, os 4 grupos PEMs. Aqui no comecinho fica evidente esse grupo dos goleiros, né, PEM 4, correspondente aos goleiros. E também nessa figura mostra bem claro, né, como eles têm atributos técnicos bem diferentes dos outros jogadores. Aqui na figura ainda a gente consegue ver os outros 4 grupos PEMs. E esses 4 grupos, então, aqui dentro eles têm várias posições diferentes, né? Só que na figura aqui, os grupos também não ficaram exatamente concentrados, né? Existe uma contaminação aqui, entre aspas, né? Alguns jogadores aqui do PEM 3 eles foram parar no meio desse cluster e principalmente no meio desse outro cluster, né? Isso acontece porque os cálculos que são feitos para calcular o Hierarchical Clustering, eles são um pouquinho diferentes dos cálculos que são feitos para agrupar os grupos em PEMs. Então, a gente está vendo essa contaminação aqui. Mas essa distância, inclusive, que acontece, a contaminação, ela não é muito grande, assim, isso explica também. É como se os dois métodos, eles meio que se confundissem, porque a distância, ela não é muito clara, né? Aqui, nesse caso, ela é enorme, dos goleiros para os outros jogadores. Por isso eu não vejo nenhum goleiro aqui dentro, né? Mas nos outros grupos aqui acontece essa confusão, né, entre aspas. E outra coisa que a gente vê aqui é que como agora a gente tem mais atributos, né, a gente começa a ver a geração de algumas similaridades entre os próprios atributos. Aqui seria possível, então, dependendo aqui da linha de corte que a gente adote, né, mas poderíamos escolher essa linha, por exemplo, a gente vê um grupo grande aqui com esses atributos, outra linha, né, outro grupo aqui fazendo a separação desses atributos e uma terceira aqui embaixo. Eu não cheguei assim a pesquisar muito sobre esses atributos, mas é possível que eles estejam relacionados a características, né, similares, talvez uma aqui relacionada à defesa, ao ataque, à velocidade, enfim. Mas começa a surgir esses padrões aqui que em alguns estudos também são interessantes. Mas também começam a aparecer esses padrões que para alguns estudos pode ser interessante investigar. E é isso que nós chegamos aí no PCA. Aqui eu estou apresentando PC1 contra PC2 e também PC2 contra PC3. Os jogadores eles também estão identificados pelo grupo PEM, nos quais eles foram colocados, né? A gente vê uma concentração dos goleiros aqui, mas aparentemente aqui tem um goleiro que também gosta de correr para o meio do gramado de vez em quando, né? E aqui a gente vê os outros jogadores formando essas nuvens, né? Mas ainda há uma concentração aqui, né? O PEM1, o PEM 3 aqui e o PEM 2 aqui, né? E só que olha, a partir daqui a gente começa a ver o quanto o PCA é uma técnica poderosa, porque pensa bem, a gente tem 29 atributos. Eu não cheguei a fazer o cálculo exato de qual é a variação presente em cada um desses atributos, mas se ela tivesse distribuída de forma uniforme, cada atributo teria apenas 3,5% da variação dos dados. Então com dois eixos, dois atributos, eu conseguiria 7%, né? E usando o PCA, a gente consegue em dois PCs concentrar 75% da variação. Um PC só tem mais da metade da variação, né? Isso é muito interessante. Então, essa aqui é uma projeção em 2D de
um hipercubo, vamos dizer assim, com 29 dimensões, né? Então, vê o quanto essa técnica é poderosa. Se a gente colocar ainda mais um PC3 aqui, esse valor sobe para 81%. Então, por isso que o PCA é muito importante e muito utilizado, né? A gente consegue ver aqui em uma figura essa projeção de um dado multidimensional que seria impossível de ver de outra forma, né? Isso aqui já dá para a gente muitas informações interessantes. A gente conseguiu identificar esse goleiro aqui, né, por exemplo, e a gente vê essa separação aqui entre os jogadores de acordo com os grupos PEMs, dos quais eles foram alocados. E como eu comentei com vocês já antes, o PCA ele gera tantos PCs quanto dimensões originais, né? Então no total são gerados 29 PCs, né? E aqui eu estou mostrando nessa figura a quantidade de PCs e o percentual de variação acumulada, né? Então com 3 PCs eu tenho 81%, que é exatamente essa informação aqui, né? Cada PC a mais que eu coloco, esse percentual vai aumentar, claro, mas ele vai aumentar sempre uma quantidade menor que a anterior, porque o PCA é construído para que esse vão aqui seja sempre maior do lado esquerdo dessa figura, né? Então, se a gente pegar de repente 10 PCs aqui, a gente tem mais de 90%, né? Só que o ganho vai sendo cada vez menor, que a correlação que vai sobrando aqui para os outros PCs investigarem, né, e plotarem. Em algumas situações, talvez, quando a correlação entre os dados não é muito alta, a gente vai ver que essa figura vai tender a ser uma coisa mais assim, então a gente vai ter que escolher mais PCs para representar, né, um resumo dos dados. Mas nesse caso aqui, 2 PCs ou até 3 representam muito bem, né, a distribuição dos dados e já permitem a gente tirar algumas conclusões. Esses aqui são os eigenvectors, né, desse PCA. Então, pelo menos dos 3 primeiros PCs, né, poderia colocar os outros aqui, mas eu coloquei só dos que estão representados ali nos gráficos, né. E aí, vamos lembrar que cada PC é construído como, né, uma combinação dos outros 29, das 29 dimensões originais. Então, PC1 aqui ele tem esse loading para crossing, para finishing e assim por diante. Então, isso é só para mostrar assim, uma informação que é gerada durante a construção do PCA. Agora vamos comparar o resultado do PCA com o PCOA e o NMDS. Aqui a gente vê nas figuras que, assim como no caso do dataset anterior, não houve nenhuma diferença do PCA para o PCOA, porque a gente também passou para o PCOA a matriz de distância euclidiana, então os resultados são exatamente os mesmos, né? Inclusive, se vocês verificarem os eixos aqui, tem exatamente a mesma quantidade de variância, que teve um errinho de arredondamento, tá? Mas os gráficos das figuras, as duas estão espelhadas, né? Porque a distância é sempre um positivo, por isso que às vezes ele sai com essa forma espelhada, mas são exatamente as mesmas informações. Só que nesse caso aqui, no NMDS, aí houve alguma diferença, né? A gente pode notar, por exemplo, essas 4 bolinhas aqui, elas estão com formação um pouquinho diferente aqui. Essas 3 estão um pouquinho mais espalhadas do que essas. Se a gente for procurando assim, dá para ver algumas pequenas diferenças. E isso se deve ao fato de que esses dados que a gente usou, eles são dados reais. Então, por mais que a gente não investigou para ver se eles são realmente parte de distribuições normais ou outro tipo de distribuição, né, paramétrica, mas mesmo que ele seja aproximado, não é exatamente, né? Não, é muito difícil que ela seja exatamente, né, cada variável uma distribuição paramétrica. Então, devido a essa diferença entre a variável real e uma variável, como nos outros exercícios que a gente estava fazendo com os outros datasets, que eram variáveis construídas a partir de distribuições paramétricas, então aqui a gente vê algumas diferenças nas figuras, mas até nesse caso são diferenças meio sutis. Se por um acaso o pesquisador, né, com esse dataset escolhesse fazer um PCOA ao invés de um NMDS, as conclusões não seriam lá muito diferentes. Mas devido a esse fato de a gente não ter certeza, né, da construção dessas variáveis, se elas são ou não são paramétricas, então o NMDS talvez fosse um método mais adequado. E outra coisa que é bom aqui chamar a atenção, né, que como eu tinha comentado antes, o NMDS ele produz tanto os eixos quanto a gente solicitar. Então, nesse caso, eu solicitei exatamente 3, tá? Por isso que aqui, no final do terceiro NMDS, a variância total aqui é quase, né, arredondando a 100%.
Aí vocês vão ver aqui que aqui também tem valores um pouquinho maiores, né, do que no PCOA e no PCA. Isso acontece porque o NMDS ele tenta, vamos dizer assim, condensar, né, ou sei lá, espremer os dados para caber nessas 3 dimensões. Né? Então ele vai produzir quantos eixos forem solicitados e ao final do último eixo ele sempre vai somar 100%. E agora, assim como para o dataset das bolas, eu vou repetir essas análises usando uma distância personalizada, que aqui eu estou chamando de distância técnica. Para calcular essa distância, primeiro, ela não tem nenhum significado prático, tá? Isso aqui é uma coisa que eu inventei só para a gente poder usar uma outra medida de distância que não fosse a euclidiana, né? E o que eu estou fazendo, então, eu estou agregando alguns dos atributos aqui em uma meta-categoria, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, crossing, long passing e short passing eu estou chamando de cooperation, né? Balance, ball control, curve, heading accuracy e volley estou chamando de ability e assim por diante, né? Inclusive que a última categoria tem 8 atributos que eu estou simplesmente ignorando, como eu fiz com o tom de vermelho lá na distância daltônica, né? Do dataset de bolas. E aí, para cada uma das variáveis que estão dentro de uma classificação, eu estou fazendo uma transformação diferente aqui. Nessas figuras, essa linha aqui, ela mostra qual seria o valor do atributo se ele não fosse mudado. Então, na verdade, aqui o 20 vai bater exatamente onde é o 20, o 40 exatamente onde é o 40 e assim por diante, né? O 100 exatamente onde é o 100. E essa aqui é a transformação que eu estou fazendo, tá? Então, nesse caso aqui, vocês estão vendo que até 70 mais ou menos, os novos valores vão ser menores e ele não tem mais essa característica reta aqui, né? Ele tem essa curva. E de 70 para cima os valores são maiores, inclusive passa de 100, né? Que não faz nem faz sentido. Mas é só uma forma de quebrar os valores originais aqui para que a gente possa simular uma outra medida de distância que não seja a medida euclidiana, né? Inclusive aqui ó, tem essa transformação aqui faz com que o valor aumente, depois caia e depois aumente de volta. Tá? É só, como eu disse, assim, uma forma de estabelecer uma outra medida de distância para que a gente possa observar o efeito, né, dessa distância no PCOA e no NMDS. Então, agora voltando aqui, o PCA continua exatamente o mesmo, né, lembrando que ele recebe estados brutos. E aqui o PCOA, então, agora com essas novas métricas transformadas, né, agora a gente vê algumas transformações, né, apesar de que, assim, ainda manteve alguma similaridade, né, o goleiro continua tentando aqui meio isolado, mas a gente vê também que esse outro goleiro que ficava um pouquinho isolado aqui não é mais o caso, ele está bem mais próximo do grupo aqui. Né? Então isso é só para chamar atenção, sabe, que quando a medida que a gente quer usar para avaliar a similaridade entre os objetos não puder ser descrita pela distância euclidiana, a gente espera ver uma diferença no PCOA, e aí o PCOA ele é mais indicado, certo? E o NMDS também continuou, porque agora eu tenho duas mudanças acumuladas, né? É tanto a mudança na medida da distância, o NMDS também recebe a matriz de distância, né? Quanto a questão dessas métricas não serem paramétricas. Aí nesse caso a gente vê nos eixos valores diferentes. Aqui eu tenho 55, aqui 55.6, 71, 76, né? Porque agora as relações são relativamente diferentes, certo? E o NMDS, como eu pedi 3 eixos, ele continua somando até 100%. A próxima etapa é a análise discriminatória. E aqui eu estou trazendo o PCA dos jogadores e também o CDA, primeiro por posição no gramado. Então são 24 posições, né? Tem muitos grupos aqui. Cada grupo aqui é representado por essa cruzinha um pouquinho mais grossa. Está de difícil visualização, porque são muitos grupos. Mas a gente consegue observar que aqui o goleiro também formou um grupo bem isolado, né, desse canto. E aqui tem uma nuvem aqui de várias posições. E aqui tem outra nuvem, mas parece que tem algumas posições que estão, né, por aqui. Então isso meio que confirma até a separação que a gente fez depois pelos grupos PEM, né? Tem mais ou menos, né, 3 para 4 grupos, aqui poderia ser desmembrado. E daqui, dessa figura, a gente também consegue ver quais são os gradientes, né, dos atributos técnicos que dirigem a separação desses grupos. Também está de difícil visualização, que são 29 eixos. Isso a gente vai resolver um pouquinho mais para frente, dar uma limpada nesse gráfico.
Mas o que a gente observa aqui pela figura é que tem algumas posições aqui que elas são melhor caracterizadas por valores mais altos aqui de finishing, né, por exemplo. Essas posições aqui embaixo seriam melhor caracterizadas por agressão alta, né, e marking também alto. E o goleiro, como a gente até já tinha visto lá no Hierarchical Clustering, né, ele geralmente tem valores baixos para todos os atributos, porque todos os gradientes apontam para o lado contrário de onde o goleiro está localizado. Né? Então, a partir da origem, vamos lembrar que a origem seria mais ou menos como a metade do gradiente, então para onde estão apontando esses vetores é a direção crescente do gradiente, logo a direção oposta é a direção decrescente. Então, a pontuação dele, pelo menos para esses atributos em específico, esses 29, é mais baixa, em média, né, do que dos outros jogadores. Como nesse caso nós temos 29 grupos, então ao todo são gerados 28 eixos CDA. E aqui eu estou plotando só dois. O primeiro tem 57,6% da variação dos dados, e aqui tem mais, aqui está meio difícil de ler, mas algo na faixa dos 20%. Então, no total aqui, mais ou menos 80%. E aí, repetindo essa figura agora, considerada pelos 4 grupos PEM, aí ficou mais fácil de ver essa separação, né? E o goleiro que constitui o grupo 4 continua isolado nesse canto, mas as nuvens aqui, apesar de não ter uma separação clara entre elas, porque tem alguns jogadores, né, por exemplo aqui do grupo 3, que aparecem no meio do grupo 1, mas ficou visível assim que eles separam, né, de alguma forma. Ainda assim, os atributos eles são mais ou menos os mesmos. Se a gente for observar, né, que o grupo 2 corresponderia a esse grupo aqui em cima, porque ele está mais relacionado a valores mais altos de finishing. E esse grupo 1 aqui ele estaria mais relacionado a esses grupos aqui embaixo, né, por valores mais altos de aggression e de marking. Nesse caso, como são 4 grupos, são gerados 3 eixos canônicos. Então aqui tem 70% e mais 26%. Então se a gente tivesse interesse, seria possível plotar mais um eixo canônico para fechar os 100%. A próxima análise é apresentando as árvores de decisão. E aqui eu estou mostrando o resultado separando por uma das 24 posições ou pelos grupos PEM. A gente até aqui vai ver, como no caso das bolas, que, por exemplo, desse lado aqui, não são todas as 24 posições que aparecem aqui no final, né, porque a gente tem a questão aqui da profundidade da árvore. Então a gente até poderia chegar num ponto onde ela consiga separar todos os jogadores, mas ela ficaria muito profunda. E em função dos grupos PEM até aparecem os 4 grupos aqui, mas é possível que esses ramos aqui no final eles não sejam necessariamente puros. Então a árvore funciona selecionando quais são as melhores variáveis que podem, né, ter um threshold estabelecido para ir separando e quebrando, né, fracionando o dataset de forma a obter esses grupos aqui que sejam o mais homogêneos possível. Eu acho que eu não tenho mais nenhum comentário relevante para fazer sobre árvores de decisão. Esse é um dos algoritmos mais fáceis de ler os resultados, então é bem tranquilo vir aqui na figura depois que você aprender o básico e seguir as divisões para entender quais são as decisões que são tomadas. Mas esse método ele apresenta uma outra vantagem. Como eu mostrei lá no CDA, nesse caso nós temos 29 atributos técnicos, então são muitas variáveis. E no gráfico do CDA isso ficou muito poluído, ficou muito difícil de fazer a leitura. O método que é derivado das árvores, ele pode ajudar a gente a selecionar quais são os atributos mais relevantes, os mais importantes, os que têm o maior impacto para a separação dos grupos. E esse método derivado ele é chamado de Random Forest. Ele é basicamente uma árvore de decisão também, mas o processo ele é repetido várias vezes e cada vez uma das variáveis é removida da árvore para medir qual é o impacto da variável, se ela ajuda ou se ela atrapalha. A qualidade de uma árvore de decisão ela costuma ser medida em função da sua acurácia ou então de uma métrica que é chamada de Gini. A acurácia mede a capacidade da árvore de decisão classificar jogadores que ela não viu durante o treinamento. Então vamos lembrar que as árvores de decisão são algoritmos supervisionados. No treinamento eles recebem a informação de qual grupo cada jogador pertence e o objetivo dela depois é conseguir classificar jogadores que ela não viu durante o treinamento. Então, quanto maior a acurácia, melhor é o ajuste da árvore de decisão. E o índice Gini mede a pureza dos ramos no final das árvores. Então, isso aqui vai medir mais ou menos quanto que os ramos gerados são puros.
Aí o gráfico, ele apresenta todas as 29 variáveis em ordem decrescente de importância. Isso aqui significa que se eu remover essa primeira variável, standing tackle, o algoritmo resultante perde um pouco mais de 80% da acurácia. Isso é um valor bastante alto. Aí esse gráfico ajuda a gente a escolher uma quantidade menor de variáveis para analisar no serial ou até em outros métodos, porque a gente pode ver aqui algum ponto de corte para descartar variáveis que têm uma relevância menor. Geralmente esse ponto de corte é estabelecido em função desses vãos aqui. Esses vãos indicam que da esquerda para a direita a perda na acurácia é maior. E a mesma leitura pode ser feita aqui no gráfico, no chamado ggplot. Escolher um ponto exato de corte aqui vai meio que da vontade aí, dos interesses de quem estiver analisando o dataset. Então, por exemplo, de acordo aqui com esse primeiro plot, eu poderia fazer um corte aqui, pegar só duas variáveis, ou então aqui com 4, ou então aqui. E no ggplot também seria possível fazer um corte aqui, outro corte aqui. Aí a análise conjunta dessas duas figuras aqui permite a gente selecionar algumas variáveis interessantes. O que eu percebi, as 10 variáveis mais relevantes pela métrica de acurácia, essas mesmas 10 variáveis também apareciam no topo aqui do gráfico do ggplot. Então elas eram coincidentes. E por isso eu escolhi agora essas 10 variáveis para melhor classificar os grupos que foram gerados pelo agrupamento PEM. Agora a gente volta aqui no CDA só com essas 10 variáveis. Eu estou plotando de volta então o CDA resultante para os grupos PEM. Desse lado esquerdo é o gráfico original com as 29 variáveis e aquela bagunça aqui. E do lado direito agora é o novo gráfico gerado só com as 10. Então fica muito mais fácil de fazer essa leitura, né? E aqui eu estou evidenciando, a gente até vê por esse vão que aparece aqui no meio, né, quais são as variáveis mais marcantes aqui para cada grupo. Né? A gente vê de novo o grupo dos goleiros isolados aqui e os valores para todas as métricas dos goleiros são menores que para os outros grupos. Aí a gente vê aqui que os grupos 2 e 3 eles são melhores caracterizados por esse conjunto de variáveis, né? E os grupos 1 e 3 são melhor caracterizados por essas variáveis aqui. Então fica mais fácil, mais limpo, né, de fazer essa classificação. Né? Se o jogador tem, por exemplo, aqui marca embaixo, então ele deve ser ou do grupo 4 ou do grupo 2. Aí com mais uma variável, próximo, por exemplo, eu consigo separar esses dois grupos. E por isso que as árvores de decisão podem ser usadas como um método complementar para ajudar nas visualizações e até em outros métodos que utilizam também esses grupos. Mais uma vez, chegamos aqui na análise interpretativa via RDA, para terminar essa nossa longa viagem. De novo, eu estou plotando só a figura de acordo com o escalonamento 2, para evidenciar as correlações entre as variáveis. Essa figura ela ficou até bastante poluída, né, de um certo ponto de vista, porque tem muita informação aqui. Cada um dos atributos técnicos está marcado aqui com X cinza. As variáveis restritivas, né, as constraining variables, são os vetores pretos, no caso das variáveis contínuas, né, e os x pretos, que nem dá pra gente ver aqui, mas no caso da posição, pelo nome aqui que está preto, dá pra ver mais ou menos o posicionamento deles. E dá pra ver, né, como a gente já viu nos outros datasets, em que direção cada um desses gradientes aponta, né? E fazer aí a correlação tanto entre essas variáveis restritivas quanto os atributos técnicos, né? E até fazer a leitura aqui a partir da figura do ordenamento entre os grupos. Quando eu plotei essa figura, eu achei estranho, inclusive, que a informação do peso sumiu, ela não foi plotada junto. E aí eu fui investigar esse dataset e eu descobri que existe uma correlação perfeita entre o peso e a altura. Isso indica que uma dessas duas informações ela não é verdadeira. Tá? Isso é um dataset oficial retirado do site da FIFA, vejam vocês. Então provavelmente o peso não foi medido, ele foi determinado em função da altura. E nesses casos, quando as variáveis, a correlação delas é perfeita, é igual a 1, eles são omitidos do gráfico, porque a curva ficaria exatamente na mesma posição. Então, nessa figura, assim como foi feito para o dataset de bolas, eu estou plotando aqui do lado direito o RDA1 contra o RDA2, né? E do lado esquerdo o RDA2 contra o RDA3, como se fossem aquelas duas faces do cubo que eu demonstrei também no outro dataset. RDA1, então, possui 45% da variação total e 65% da variação explicada pelas correlações,
E agora, eu nem esperava valores muito próximos aqui, porque eu não tenho garantia nenhuma que existe essa correlação, né, entre idade, altura e peso com os atributos técnicos. Nos outros datasets essa correlação existia, porque a gente construiu eles com essa correlação embutida, né, foi feito propositalmente. Aqui, como é um dataset real, eu não tenho certeza. Na verdade, até esse resultado mostra que se existe uma correlação, ela não é muito alta. Adicionando mais um RDA, a variação total sobe para 63, e aquela explicada pelas correlações vai para 90. E com o terceiro RDA, a variação total é de 67% e é explicada pelas correlações de 96. Neste caso aqui, foram gerados 25 eixos RDA para explicar toda a correlação entre as variáveis e mais 8 PCs para explicar então os resíduos, a variação que não é explicada pelas correlações. E é isso. Terminamos as nossas análises, a apresentação dos métodos e a exploração desses 3 datasets. Eu espero que isso ajude vocês, tanto quanto teria me ajudado aí há uns 4 anos atrás. Tchau, tchau!